Fala pessoal, aqui quem está falando com vocês é o D. A temporada de outubro está chegando ao final e assim como a gente sempre faz aqui no canal, escolhemos alguns animes para assistir e depois dar a nossa opinião sobre eles, sem spoilers. Às vezes a gente precisa dar spoiler por causa que precisa de explicações, mas nesse caso aqui eu vou só dizer a minha opinião, então todos podem assistir e vou contar um pouquinho de por que Saihachi no Paladin ficou famoso aqui no Brasil. ちゃんと生きて、そして死ぬ。最果てのパラディン、2021年10月放送開始。 O autor, ele virou fã do Brasil, ele várias vezes no Twitter faz tweets com referências ao nosso país e isso chamou a atenção de muitas pessoas, inclusive a minha. Eu acabei sendo marcado em um tweet dele aleatório, eu fiquei curioso, fui assistir e aqui eu vou dizer um pouco do que eu achei da obra, né? Saihachi no Paladin saiu nessa última temporada, teve 12 episódios, é uma adaptação de uma novel que eu acho difícil vir para o Brasil, pelo menos agora, apesar de ter um apelo bem grande. Ele é meio que dividido em 3 partes, o anime. A gente tem o primeiro ato, que é o treinamento do protagonista. Uma coisa que eu quero deixar claro, eu não vou dizer o nome do protagonista porque é algo importante para a obra, então eu não quero estragar isso. O segundo ato é o nosso protagonista saindo da onde ele mora e conhecendo outros lugares e um novo amigo. E o terceiro ato, ele em uma cidade grande, num palácio na verdade, com mais desafios que teve nas outras duas. Então, basicamente, esse é o resumo da primeira temporada. Como vocês podem ver, ele é simples. Ele também é um isekai, vale dizer isso. Então, muitas coisas que você já viu em outros isekai, você vai acabar acompanhando nesse. Não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que ele seja simples. Ele tem muitas coisas óbvias que são bem feitas, que diferente de outros não fizeram. Eu sou um suspeito para dizer isso, porque não sou fã de Isekai, eu vi bem pouco na minha vida, eu gosto muito de ReZero e o único, lembrando que vai ter projeto ReZero aqui no canal, então para quem gosta, eu vou reassistir todos os animes e vou fazer vídeo para cada um deles, vou ler a novel também, vou falar um pouco da diferença, pelo menos do começo, então quem gosta de ReZero já vai se inscrevendo aí no canal, porque vai ter pelo menos até metade do ano. Voltando a falar do Saihachi no Paladin, ele é simples, ele é um isekai. Eu não posso dizer muito do lado isekai dele porque nenhum anime trabalhou. A gente sabe que ele veio de outro lugar e ele tem memória desse lugar, mas é só isso que temos de informação até o momento. Como a segunda temporada já está anunciada, a gente pelo menos tem a certeza que a obra vai ser mais trabalhada no futuro, o que é bom, já que se tivesse jogado, sabe, tipo, será que vai ter uma nova temporada? Talvez não valeria assistir. Mas como já tem confirmada, vocês podem dar uma chance porque mesmo coisas não resolvidas, a gente tem esperança que vai ser resolvida na próxima temporada. Falando um pouquinho desses 3 atos, né, sem dar spoilers nenhum, o primeiro ato a gente vê o treinamento do protagonista com a família dele. A gente acompanha ele aprendendo magia, aprendendo a lutar e aprendendo também a como lidar com outras pessoas, como resolver coisas com dinheiro e tudo mais. Isso é uma sacada que o anime usa que eu fiquei surpreso, porque na maioria das vezes a gente não vê o básico sendo mostrado em tela. A gente geralmente é um texto expositivo, que algum personagem fala para o protagonista, e esse aqui não. Esse aqui a gente vê esse treinamento durante 4 ou 5 episódios, bem didático, assim, a gente vê o uso da magia bem feita. Então esse ato para mim foi o melhor, foi o que me prendeu, foi o que eu quis assistir até o final. O segundo ato, como eu falei, é quando ele conhece o amigo dele, e quando ele sai desse lugar onde ele mora para ir para a cidade maior, que é o terceiro ato. Só que nesse meio ele tem um desafio que envolve essa pessoa que ele conhece. Esse ato, na verdade, para mim foi o mais fraco, porque eu não tenho empatia com o personagem assim que ele nasce. Então eu meio que não liguei para a situação dele, digamos assim. Eu fiquei um pouco distante da trama e quando acabou eu falei, bom, pelo menos acabou. Então esse ato para mim foi o mais fraco porque eu não tive ligação com os personagens. Nem muito com o protagonista, apesar de saber uma boa parte da trama, né? A gente acompanha ele durante 4 ou 5 episódios até chegar nessa parte. O terceiro ato, que é onde a gente vê os desafios maiores, porque envolve um reino, envolve pessoas, e aí a gente tem um pouquinho de política, a gente tem um pouco de religião, porque é o que trabalha o anime, a gente tem monstros e a gente tem desafios. Os monstros, a gente vê poucas lutas. Na minha memória eu acho que tem 2 ou 3 episódios dele lutando.
são lutas boas, mas eu acho que fica faltando consistência. A gente vê o protagonista sendo desafiador, sendo prático, a gente sabe que ele é bom, e os outros ficam meio que jogados. A gente não conhece nada desse mundo, os outros personagens são aleatórios, porque a gente não sabe nome e etc. E quando começa uma luta, o protagonista chama a atenção toda para ele, e os outros são descartáveis. Então eu não faço ideia de qual é o nível de habilidade dos outros personagens. Isso para mim é uma falha, porque o protagonista chama tanta atenção que ele rouba dos outros. E eu acho que não era essa a intenção que o autor queria fazer na obra dele. Enfim, a gente vê ele superando uma dungeon no final. Uma dungeon que para mim foi a melhor parte do anime, porque teve cenas boas, a gente teve impacto, a gente teve um drama até que decente, e a gente teve uma resolução. Então essa parte para mim foi o melhor episódio, que foi o 12, eu acho que foi o último. E por fim a gente teve a cidade, né? A gente tem um reino, a gente vê um pouco da política, só que é usado quase que 0% disso. A gente tem um pouquinho de como cada um age, como o rei faz as coisas, como os paladinos, mas logo corta e a gente começa a ver de novo como que o protagonista vai evoluindo durante as missões. Então ficou devendo muitas coisas que, pelo menos, como eu disse, tem segunda temporada e pode ser mais trabalhada, e isso pelo menos dá uma tranquilizada na hora de pensar que vai ser trabalhado no futuro. Eu acredito que vai ser, porque se o autor ele teve o cuidado de fazer um começo tão decente, eu tenho certeza que ele vai tentar trabalhar essas coisas que ele introduziu agora mais para frente na própria novel, né? Então eu acredito que essa segunda temporada do anime já anunciado vai trazer mais respostas, ele vai deixar a obra um pouco mais consistente, o que ela precisa, e assim a gente decide se vale a pena continuar ou não. Então, para todos eu digo aqui, mesmo quem não gostou, espere a segunda temporada, assista e aí decida se vai continuar ou não, porque o mundo está sendo criado e o autor ele gastou um bom tempo para fazer o protagonista ser decente. E isso gasta tempo, e esse tempo foi consumido dos outros atos. Então, um pouquinho de paciência. Eu sei que é Isekai e muita gente não gosta, eu sou prova disso, mas Saihatsu no Paladin chama atenção. E é isso que eu queria dizer hoje nesse vídeo. Eu espero que vocês assistam e depois voltem aqui no vídeo e escrevam o que vocês acharam dos episódios, do arco e tudo mais. E é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like porque ajuda muito, se inscrever no canal, entrar no grupo do Discord, seguir a gente no Twitter, no Instagram. E tem vídeo toda semana, quando tudo dá certo. Tem live também. E sejam todos bem-vindos. Um bom 2022, que comece tudo dando certo. E é isso, pessoal. Um bom anime a todos e falou!